situação tensa e que pudesse ter, às vezes, talvez até resultados ruins, ela foi transformada pela forma que eu decidi agir. Com amor, com acolhimento, com não julgamento. Então, quando eu agi assim, quebrantou o coração do meu filho, amoleceu o coração dele. E ele falou, olha como tu tá reagindo diante dessa situação. Ele reconheceu na hora. Então, ser representante de... Olá, sejam bem-vindos a mais um TronoCast. Eu, Nana Marquardt, estou aqui acompanhada da minha grande amiga e parceira nessa caminhada de fé, Renata. E nós estamos aqui com mais um testemunho lindo de uma mulher que teve a sua história, sua vida, seu casamento transformado por Jesus. Nossa grande amiga Rubiane Faleiro, bem-vinda ao TronoCast. Muito obrigada! Que prazer estar aqui com vocês. Vai ser um momento de muita bênção, eu creio. Não só para a vida de quem está ouvindo, mas principalmente para a nossa, né? Que Jesus faz primeiro em nós, depois através de nós. Verdade. Estou muito feliz de estar aqui. Estávamos ansiosas por esse dia. Eu trouxe até meu caderninho, né, amiga? Para anotar, porque ela tem muitas coisas mesmo para compartilhar e a gente tem muita coisa para aprender. Pega essa dica, então. Já pega o seu caderninho, mulher, para a gente ouvir o que a Rubi vai trazer para nós hoje. Uhul! Quem é a Rubiane? Eu sou casada com o Samuel, sou mãe de 2 meninos. Nós estamos juntos aí desde da adolescência. Eu tinha 15 anos, ele 18, quando a gente começou a namorar. Então, lá se vão 24 anos de relacionamento. Nossa, temos 2 filhos, o Gu de 20 anos e o Henry de 17 anos. E é isso. Logo, logo estão fazendo bodas. Então, é de relacionamento ao todo, né? De casamento, daí já mudou ali um pouquinho. Ô, Rubi, fala a idade dos meninos, porque ela é uma mãe super jovem. O Guto tem 20 e o Henry vai fazer 18 já no comecinho do ano ali. Que legal. Tu tem uma história muito legal pra contar, como vocês se conheceram, tu e teu esposo, né? Como foi esse encontro de vocês? Então, nós nos conhecemos desde a nossa infância, né? Eu tinha 9 anos, ele tinha 12. Ele foi morar na cidade onde eu morava com os meus pais. Os pais dele se separaram, o pai dele se mudou para lá. E foi ele e o irmão dele. E a gente se conheceu lá. Mas primeiro ele era amigo do meu irmão. Claro. E ele começou a frequentar a minha casa, mas eu morria de vergonha dele. Achava ele gatinho. Imagina, a gente com 9 anos, sabe? Quando tu vê, aquele menino bonitinho. Só isso. Só isso. Mas eu morria de vergonha. Era uma criança. Então, ele chegava lá em casa e eu corria me esconder. Aquela coisa bem infantil mesmo, assim, né? Inocente. Até que um dia ele falou que ia casar comigo, a gente indo pro colégio, e ele gritou, um dia tu vai casar comigo. E eu lá na frente andando disparada. Pra fugir dele. Mas não adiantou fugir, viu? E daí, como é que foi essa história de vocês lá na frente se casarem, então? Então, a gente daí, né, a gente se separou de novo geograficamente. Eu vim embora aqui para Santa Catarina, eu tinha uns 12 anos, nós nos mudamos para cá. E ele foi embora para São Paulo morar com a mãe dele. A mãe dele morava lá, então ele voltou para casa da mãe dele e a gente ficou esse período. Quando eu estava próximo de fazer 15 anos, o pai dele veio conhecer a região aqui porque queria montar um negócio e foi lá em casa, procurou já meu tinha pai. Já tinha o teu pai, exato, claro. Que ele já conhecia. E aí o pai falou, não, aqui vai dar super certo e tal. E o pai dele, né, acabou abrindo um negócio aqui e ele veio morar com o pai dele. Então a gente se reencontrou, eu estava ali próximo de fazer 15 anos, mais ou menos. Aí chamei ele pra dançar a valsa de 15 anos comigo. Ai, que lindo! Que corajosa! Não trocava uma palavra com ele, gente. Muito engraçado, porque eu mal olhava pra ele, eu cheguei de cabeça baixa. Dança a valsa de 15 anos comigo? Bem assim. E ele, Foi assim, exatamente assim. A gente daí, a minha irmã trouxe, vocês precisam ensaiar a valsa. E daí ele foi lá em casa um dia, aquele amigo do meu irmão, continuava frequentando a minha casa, então meus pais viam ele como o amigo do meu irmão. E a gente foi pra ensaiar, e eu ensaiava assim, ó. Eu não troquei uma palavra com ele. Eu morria de vergonha mesmo. E a gente começou a namorar um mês depois da minha festa de 15 anos. Olha só. Que legal. O primeiro beijo nem foi no aniversário de 15 anos, então. Não, foi um mês depois também. Mês depois. E também foi assim, né? A gente deu o primeiro beijo, eu olhei pra ele e falei assim, amanhã tu vai lá em casa falar com meu pai. E daí ele ficou melhor, eu falei, sim, porque eu não sou menina de ficar. Essa história eu lembro que ela contou no GD. Contou? E ele foi. Que legal. E ele, então tá. Foi. Foi lá conversar com o futuro sogro. E que idade ele tinha? Tu tinha 15 e ele 15. 18. Ai, que maravilhoso, né? Bem novinho. Samuel, ó.
Bem novinho. Bem novinho, mas ele já tinha determinação, Sim, né? Do que ele claro, queria. já. Aqui, ó, sim, quando ela falou da valsa, sim. Aham, Vai lá em casa, aham. sim. Dizendo ele que eu era nariz empinado, que eu era muito metida, e ele queria mostrar que eu não era tão assim como eu pensava. Dizendo ele. Mas tá bom, né? Tá bom. O propósito seja, era né? maior. Com certeza. Tu já conhecia Jesus nessa época? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Posso falar já? Eu conheci Jesus 3 anos depois, com 18 anos, que daí a gente namorou esse período e tiveram, né, vários desafios nesse período. Eu era uma adolescente muito ciumenta, era um ciúme, assim, possessivo mesmo. A gente saía e eu não olhava para frente, eu olhava para ele, para ver para onde ele estava olhando, assim, era uma coisa quase que doente, assim. Sim. E então a gente já não vinha muito bem no namoro. Nesse período, os meus pais foram totalmente à falência, então a gente perdeu tudo que a gente tinha. Ficou a casa, só que a gente morava, que o meu pai achou que estava na imobiliária para vender e o meu tio não tinha colocado. Mentiu para o meu pai porque sabia que um dia ele poderia precisar da casa. E meus pais voltaram embora quando eu tinha 16 anos lá para o Pará e eu fiquei. Então, eu com 16 anos fiquei ali, os meus avós saíram da casa deles e vieram morar comigo, a minha avó materna e meu avô paterno. Só contigo ou os teus irmãos ficaram Os também? meus irmãos, o mais novo, é que só para vocês entenderem, nós somos em 4 irmãos, eu sou a terceira. Os 2 primeiros irmãos são do primeiro casamento do meu pai. Ah, tá. Entendi. Mas eles foram criados pela minha mãe. Eu tinha 40 dias quando a minha mãe assumiu eles como mãe deles. Então, eu já cresci com eles dentro de Sim. casa. Sim. Uhum. Ficamos, nessa época, minha irmã foi tentar morar com a mãe biológica dela, né? Enfim. E os meus irmãos foram com os meus pais embora. E sempre teve algo lá em casa, a gente cresceu ouvindo meu pai falar, o maior investimento que eu faço é os estudos de vocês. Então, meu pai não queria me levar para lá porque sabia que não tinha um futuro, né, pensando nessa questão de estudos, de faculdade e tal. E daí eles acharam por bem que eu ficasse. Que eu claro. ficasse. E meus avós se dispuseram a sair da casa deles, para eu não ter que sair da minha casa, Olha e só. morar comigo. Então, eu fiquei ali nesse período com os meus avós. Foi uma época, assim, bem difícil, que deixou bastante cicatrizes, sabe? Assim, até hoje eu me deparo com algumas cicatrizes e, né, hoje, consciente do que aconteceu, eu já consigo lidar, mas essas cicatrizes me moldaram e ditaram o meu comportamento durante muito tempo. Claro. De escassez, por exemplo, né? Porque a gente passou por uma falência. O medo de perder, no caso, eu fui separada dos meus Claro. pais ali na adolescência, uma fase muito importante da nossa vida. Então, eu meio que projetei no Samuel Claro. esse... A sabe? única coisa que ficou, né, foi Exato, eu tinha ele medo bem de nesse perder início ele ainda de também. namoro. E eu tinha medo de perder ele, então eu sufocava ele com esse medo de ficar sozinha. Claro que eu vim entender isso depois Claro, de muito com tempo, certeza. né? Na hora Sim. não dá pra perceber. Mas assim, eu durante muito tempo fiquei tímida, perdi a voz no sentido de não falava em público, não me manifestava, não manifestava o que eu gostava, porque quando meus pais foram embora, eu não falei o que eu queria, Claro. né? Eles escolheram por mim, hoje eu vejo que foi a forma deles me amar e me proteger, mas aquilo trouxe, assim, deixou marcas. Então, durante muito tempo, eu era uma pessoa que me escondia. Porque eu tinha medo de me posicionar, porque eu achava que eu não podia ter voz, eu não podia ter escolhas, eu não podia ter opinião. Então, foram várias cicatrizes, assim, que ficaram, sabe? Depois, obviamente, eu entendo o porquê de tudo. Mas daí, nesse período, eu acabei sufocando o Samuel. E a gente acabou, depois de 3 anos, eu engravidei do Gu. E quando eu engravidei, eu não, né, em momento algum, ele foi obrigado a ficar comigo. Mas houve uma conversa com meus pais lá no Pará, a gente aqui. Nossa, sozinha. Daí eu, né, liguei para contar, enfim, não sei o que vocês querem saber dessa parte da história. Mas me como, eles perguntem. aceitaram bem os teus pais? Porque, às vezes, os pais... Não, e ainda longe, né? né? Não, meus pais são uma bênção, assim, uma bênção mesmo. Eu lembro do dia, né, foi um dia assim que eu fiquei muito em choque quando atrasou a menstruação, era algo muito certinho, que eu sabia o dia que vinha e eu vi que não vinha, comecei a ficar preocupada. E aí fui fazer o exame, quando eu peguei, eu lembro que eu estava sozinha no centro da Palhoça. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, fazia um mês que eu tinha feito 18. E eu lembro de ter visto o resultado positivo, sentei na calçada da frente e fiquei com aquele papel na mão, assim, sabe? Apavorada, sem saber o que fazer, sem saber para que lado ir. Não tinha minha mãe perto ali para ser o meu primeiro socorro. Voltei para casa a pé, lá do centro da Palhoça até a minha casa, mais ou menos ali na Pedra Branca, não sei se vocês conhecem.
é próximo da Pedra Branca, então eu andei muito, assim, com aquele papel na mão, sabe? Desespero. Nossa, passando muitas coisas pela cabeça, né? E eu tava fazendo cursinho para vestibular, então aquela expectativa dos meus pais de que eu estudasse, meus O irmãos... foco deles. Meus irmãos já haviam desistido, terminaram o terceirão e desistiram de estudar, então estava na minha vez. Então era a minha vez de trazer essa alegria para os meus Foi pais, até um dos sabe? motivos que tu ficou com a tua avó. Exato. Então, né? tu imagina, né? O Tudo peso, que o envolvia peso. ali. Uhum. E aí, eu cheguei em casa, na época era telefone de ligar, discar. E eu liguei pro Samuel e falei para ele que tinha dado positivo. Um mudo daqui, de um lado da linha, o outro mudo do outro lado da linha. Ele com 21, eu com 18, e a gente já não estava bem. Então, ficou aquele silêncio. Detalhe, a gente tinha se separado e a gente tinha voltado fazia uma semana quando eu engravidei. Engravidei bem nessa semana. E ficou assim. Daí, tá, e aí agora? E agora? O que a gente vai fazer? Daí, liguei pra minha mãe. E muito engraçado que na hora que eu liguei pra ela, eu assim, mãe, tu acredita que a morte de Deus... Olha a minha cabeça. Olha, eu não preparei, mas saiu na hora, sabe? Ela, ai, filha, eu não sei por que tu tá me perguntando isso. Deu, mãe... E a vida? Daí ela, claro, filha, que a vida é de Deus. Porque eu falei, porque tem um bebê. Bem assim. E ela, o quê? Um bebê? Aonde? Eu falei, na minha barriga. Fiquei até arrepiada agora. Nossa, né? Receber essa notícia assim. E daí ela, como assim? Eu falei, mãe, eu tô grávida. E daí eu desabei no choro. Eu chorava incontrolavelmente, assim. E ela, calma. Ela falava pra mim, calma, não é um bicho de 7 cabeças. Mas tudo bem que eu tô nova pra ser vó. Ela tinha 42 anos. Que nova. Uhum. Eu acho que eu tô um pouco nova pra ser vó. Mas calma, não fica assim. Não precisa ficar chorando, Sim, vai dar tudo os teus, certo. um tem 20, outro... Uhum. E daí, ela me acalmou. Nossa. Ela me acalmou. E Que daí, bom, o meu né? pai tinha saído em função do trabalho. E não tava ali na hora que eu liguei pra ela. E quando ele chegou em casa, ela disse que ela chegou muito cansado, que o pneu da caminhonete dele tinha soltado, tinha voado para longe, para o meio do mato, pegou muita chuva, estrada de chão, disse que ele chegou assim, acabado. Ela falou, não vou contar para ele hoje, Não é o esperar dia. amanhã. Sabedoria. Mulher sábia, Imagina, né? ela Mulher doida sábia. para contar. Daí, no outro dia de manhã, disse que ela passava a mão no rosto dele e falava, meu vovozinho. E ele com 40... O meu pai, 47 daí. A voz bem jovem. Meu vovozinho. E ele nem se tocou. Homem, né? E daí ela falou várias vezes. E ele olhou pra ela e falou, vovô, Da onde a isso? Tiane tá grávida, minha irmã. 5 anos Ele mais velha pensou. do que eu. Ele Aham. pensou na hora nela, né? Claro. Daí ela, não, a tua filhinha. Ah, Nossa. Bem assim. Daí disse que ele ficou um Em choque. momento assim. Mas já me pegou o telefone, já me ligou também. Meu pai, eu tenho essa coisa de praticidade, vamos pra solução, muito dele, sabe? Que legal. Tá bom, aconteceu, ok. é o que temos. Ligou pra mim, tá, então tudo bem, o que a gente vai fazer agora? Bem assim. Ai, que bom. Eu falei, eu não sei também, pai. Não, eu quero saber do Samuel, né? Qual é a À posição noite dele? ele tá aí, vou ligar, vou conversar com ele. Ligou à noite, o Samuel tava lá em casa. Ó, tu não tá sendo obrigado a nada, tu não precisa casar, não precisa, eu só quero saber tua posição. E daí ele falou que ia casar. Ele falou, não, eu vou casar. Daí, então tá bom, vou casar, ok. Daí voltou a falar comigo, vai atrás das coisas que precisa. Tá, e tu ouvindo ele dizendo que ia casar? Eu ali do lado dele, no telefone, no sofazinho, na sala da minha casa. Tá, mas aí tu ficou... Até então, pra mim, ok, vamos casar, estamos 3 anos juntos, né? Sim. Tem um filho, né? Tem um filho agora, É. vamos casar então. Meus pais já não estavam mais aqui. Uhum. Então, tá, vamos casar. Eu fui procurar as coisas pro casamento. E aí, tomar um copo d'água. Deixa eu dar uma respiradinha. Nossa. Tá, mas aí tu já falou de Jesus, já falou da vida, mas... Não chegou Jesus ainda na minha vida. Mas então tu só falou ali pra tua mãe. Da morte de Jesus, da Eu vida. falei só, porque Só foi uma historinha que apareceu ali na hora, entendi. sabe? Ela tava apavorada, né? Foi uma Foi que historinha veio. que me surgiu ali na hora. Mas Não que tava bom sabendo que... de nada de Jesus nesse momento. Mas que bom que tu foi bem aceita pelos teus pais, né? Nossa, Graças muito, a Deus. muito. É. Aí fui atrás das coisas do casamento, gente. A gente ia casar dia 27 de dezembro de 2002, o ano que eu engravidei. E aí eu vi que as coisas não estavam legais Entre vocês. entre nós dois. Não estava nada legal, sabe? A gente já não estava bem. Daí mais uma notícia dessas.
E daí eu vi que não tava muito assim. Eu falei, quer saber? Não vou ficar com ninguém que não quer ficar do meu lado. Saímos um dia, ele me levou no médico, ele, né, me levava no médico, acompanhava as consultas e tal. Participava mesmo. Participava. Daí um dia ele parou na frente da minha casa e eu falei assim pra ele, tu não quer mais continuar? Eu falei, só porque tu falou pro pai que ia casar? Eu falei, não precisa. Eu falei, não tem problema. Tu não quer, então. Vou fazer o quê? Eu vou criar sozinha? Imagina, gente, eu com 18 anos. Nossa. Olha a coragem da pessoa. Não, e assim, né? Bem corajosa. Aquela que até meses atrás era tímida, não falava, tava com tudo isso, Mas tá na minha vivendo. essência, né? Então, Aí no momento que mas precisava, olha que saiu, né? mas é mais do que isso, né? Porque o apoio do pai, Sim. a figura do pai, a mesma coisa da Dani que a gente já viu, né, no episódio de 2 semanas atrás. O apoio do pai é essa segurança. Muito. Então, não quer ficar comigo? Ok. Eu tenho um lugar pra voltar. Talvez se eu não Exato. tivesse o apoio dos meus Exato. pais, tivesse sido diferente. Faz eu todo tivesse ali, sentido. né? Mendigando Sim, um amor, é verdade. talvez, alguma coisa do tipo. E aí, ali na hora, a gente decidiu que não ia mais continuar. Então, ele continuou ali, né? Quando precisava eu ir no médico. Tudo isso ele continuou muito participativo, enfim. Daí teve um dia que o meu pai falou, então não tem por que tu ficar aí. Então, tu vem embora comigo. Nossa. Vem morar na nossa casa. A gente já estava ali separada há quase um mês, quando eu fui embora de volta com meus pais lá pro Pará. Bem pertinho. É bem pertinho, só atravessando o Brasil, só. Bem pertinho. Então, tu não tinha iniciado a faculdade ainda? Não, tava fazendo cursinho só. tá. Não tinha feito ainda Aham. a faculdade. E aí, né, chegou o dia da gente se despedir, ele foi na minha casa, porque ele sabia que no dia seguinte ele ia viajar para São Paulo para visitar a mãe dele e eu ia pro Pará pros meus pais. E foi uma cena, assim, que me marcou muito. Ele abraçado na minha barriga, de joelhos no chão na minha frente, chorando igual bebê. Só que a gente não podia continuar juntos. Então, assim, existia o amor, existia a vontade de permanecer, mas não dava para permanecer naquela hora. Então, a gente, né? Precisava desse afastamento. E aí, a gente se despediu, eu e ele choramos muito, a gente se despediu. E eu fui embora, morar com meus pais. E eu cheguei lá e fui muito bem recebida pelos meus pais. Minha mãe preparou uma musiquinha. Quando eu entrei e pisei na porta de casa, ela colocou uma música para tocar, Seja Bem-vindo, que ele traga muito amor. Uma Uau. música pro meu filho. Oh, Senhor, que lindo isso. Lembrei agora, até me emocionei também. Eu também. E o meu pai, a hora que meu pai me encontrou, ele me abraçou como uma filha que nunca tivesse feito nada errado. Um abraço como se fosse Deus, filha, vem cá. A gente vai dar um jeito, sabe? Vai dar tudo certo. E ele mexia na minha barriga e colocava a mão e falava, Deus te abençoe, netinho, todos os dias. Então, assim, meus pais foram, assim, muito importante essa base, sabe? Nesse Com momento, certeza. Com certeza. Tô aqui respirando agora, minha vez de tomar uma aguinha. Essa parte da vida vocês não sabiam, né? Não, essa Esqueceu de parte pegar a o gente lenço, não né? sabia. Exatamente, a gente pegou o papel errado, amiga. Pegamos. Pegaram do caderno, A gente né? pegou o caderno e não o Deve ter lenço. sido lenço. Tá, e aí lá no Pará? Tu ficou muito tempo lá? Então, eu fiquei do segundo mês de gravidez, que eu descobri a gravidez bem no início. Então, aconteceu tudo. Nesse período, eu liguei para aluguel de vestido, para reserva de salão. Pra desmarcar Desmarquei tudo. Já tinha experimentado meu vestido, já tinha escolhido. Então, desmarquei tudo. Mas não chora, porque eu vou casar agora em abril. Vou casar, vou realizar meu sonho. E aí, fiquei lá e ele me ligava constantemente para saber como é que eu tava, para saber como é que tava o bebê. Então, de longe, ele participava. E teve um dia que ele me ligou e a ligação caiu. Na época, ele se mudou, foi para morar em Imbituba com o pai dele. E ele me ligava de um orelhão, que eles não tinham telefone em casa. Era E ele de me ficha. ligava na minha casa. E naquele dia caiu e eu não consegui falar com ele. Caiu a ligação e eu tentei retornar naquele número que eu tinha o identificador Sim, lá em ele casa. marcava. aham. Isso, e eu tentei retornar e não consegui. E aquele dia foi o único dia, nesse período de 6 meses, que me deu um desespero, assim, sabe? Eu entrei no meu quarto e eu me olhei no espelho com a barriga ali de quase 8 meses, já que eu tava. E eu comecei a chorar, assim, desesperadamente. E o meu quarto dividia com o quarto dos meus pais e eu chorava pra dentro. Porque eu não Sim, queria que pra minha mãe não me ouvisse, mostrar. meu pai me ouvisse chorando, porque eu não queria que eles ficassem tristes de me ver, assim, sabe? Sim. E eu gritava por dentro, assim, sabe? Eu fechava a minha boca e eu gritava por dentro, assim. Que forte, Rubis. E eu olhei no espelho e foi a primeira vez que eu falei com Deus. E eu falei assim, Deus, se
não for para ele ser meu marido, se não for para ele voltar, eu quero que hoje ele saia do meu coração. Porque eu não quero mais sofrer. E eu sequei minhas lágrimas e fui dormir. E ele me ligava, às vezes, 2 vezes na semana. Todas as semanas ele ficou 2 semanas sem me ligar. Tudo junto, ô Senhor. E daí, quando ele me ligou 2 semanas depois, eu, bem decidida, né? De novo, peguei o telefone e falei, o negócio é o seguinte. Se o pai atender, se a mãe atender, se o Ricardo, meu irmão, atender, qualquer um deles vai saber te dar notícias sobre mim e sobre o bebê. Então, você não precisa pedir para falar comigo. Foi a primeira coisa que eu falei pra ele quando ele atendeu, sabe? Bem decidida. Eu falei, não precisa pedir pra falar comigo. Todos eles têm informação de como eu tô. É verdade. E daí E ele, era verdade, não, peraí, né? ele disse. Eu liguei pra dizer que eu tô indo embora. Ele tava indo pra... E ele foi na semana seguinte. Pro Pará. Nossa. Ele queria falar contigo. Ele não queria saber do bebê. Daí foi nesse período que eu conheci Jesus, que eu aceitei Jesus. Eu ia pra igreja, gente, eu era rebelde da igreja. O pastor mandava levantar, Teus eu pais sentava. frequentavam, então, lá, no Pará, alguma igreja? Não, na verdade, a gente foi criado dentro da igreja católica, como católico não praticante, só Entendi. praticava, tipo, eu fiz a catequese, a crisma, eu fiz esse processo da igreja católica, só que a gente ia lá de vez em quando à igreja. Sim, E sim. quando veio a falência dos meus pais ali, que eles foram embora, a minha mãe encontrou Jesus lá. Ai, que... E ela viveu uma transformação muito grande na vida dela e muitos milagres através disso. Então, ela conheceu Jesus. Então, quando eu fui embora grávida, minha mãe já estava na igreja. Nesse processo. Ela já estava quase 3 anos, 2 anos na igreja, frequentando a igreja evangélica. E aí ela me levou. Que lindo. Então, ela levava pessoas para orar por mim. Eu lembro de um dia que um missionário orou e falou assim para mim, o teu marido vai voltar. E eu, naquela coisa, eu olhei para ele e falei assim, ele não é meu marido. Né? Tava meio querendo me proteger, não me enganar. Sim. E ele falou assim, ele é o teu marido e se ele não voltar, eu deixo de servir o Deus que eu sirvo. Uau. Ele tinha certeza, né? Deus falou com ele. Ele não tinha dúvidas. E aí eu aceitei Jesus nesse processo, mas era assim, o pastor mandava levantar e eu ficava sentada. Era para bater palma, eu não batia. Para pôr a mão no coração, eu cruzava os braços. Sim. Eu era assim. Foi da boca pra fora. Tipo, a Deus de certo olhou e falou assim, né, essa vai ser difícil, mas quando eu pegar... Mas Deixa é dessa, comigo. Mas é dessa que eu gosto. Mas eu aceitei. Já é Eu tava- minha, já é minha. Já tinha o sim, aceitado. já tinha falado E pra tava Jesus. indo pra igreja, contra gosto, de cara feia, mas eu tava indo. Aham. Mas aí o teu esposo, né, chegou e ele também começou a frequentar? Não. Então, ele chegou, o dia que ele chegou, gente, eu fiz igual o dia que ele falou que ia casar comigo na infância, que eu corri e me escondi, eu corri e me escondi. Barriguda, correndo. Ai, Senhor. Me escondi, foi a minha avó materna, que daí nessa fase que eu fui embora, ela foi embora pra lá também. Ela e a minha mãe que receberam ele. Então, elas gostavam muito dele. Ele sempre foi uma pessoa muito querida pela minha família, sabe? E elas receberam ele. E eu escondida. Gente, eu engordei 20 quilos. Eu tava muito grande, assim, muito grande. E eu tava com E vergonha. ele não tava te vendo nesse Tinha período. WhatsApp, Não, gente, Instagram, não claro. tinha. E eu fiquei assim com vergonha. Meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? É porque quando a última vez que ele te viu, tua barriga era minúscula, né? Não tinha Não nada tinha de nada, barriga. né? E E aí depois eu volta tava aquele na barrigão. escada, assim, no primeiro degrau, e ele chegou. Eu lembro do jeito que ele me olhou e me abraçou. Ele lembra até hoje a roupa que eu tava, tudo Olha assim. que Ai, maravilhoso. que maravilhoso. E daí, naquele dia, ele teve a terceira conversa importante com meu pai, né? Que meu pai chamou ele de novo. Na Não deu xixa. certo. Na xixa. Tás aqui fazendo o quê? O pai chamou pra... Vem cá, ó, é minha filha. Olha a importância, gente. Olha a que importância. tem Meu pai me isso. ensinou como eu deveria ser tratada. Claro. Ele me ensinou que eu não deveria aceitar qualquer coisa. Claro. Mendigar amor, me humilhar. Ele me ensinou isso com as atitudes dele comigo. Claro. Sim. Então, se tem pai aí de menina, né? Olha o quão importante é o teu papel para essa menina. Cuidado é o pai, né? Que lindo. E aí, meu pai chegou do trabalho e tomou banho, cumprimentou, só deu uma mão, assim. Gente, hoje nem parece que os dois são igual carne e unha. Deu só a mão, assim, de longe, tomou banho. Daí só falou assim, Rubiane e Samuel, vamos ali em cima, quero conversar com vocês. Todo mundo que olha pro meu pai acha que ele é muito bravo, assim. Cara de alemão, assim. Mas não é, não. Ele é um amor. Daí O tamanho dele é o tamanho do coração. a gente sentou na cama. E daí ele falou assim pro Samuel, tu praticamente cresceu dentro da minha casa, ele disse. Eu te conheço desde pequeno. E tu sempre foi muito bem-vindo.
E eu só quero te dizer uma coisa. Se tu veio pra ficar, ok. Agora, se tu veio pra ficar alguns dias e fazer a minha filha sofrer, tu volta agora mesmo, pelo mesmo caminho. Mas se tu for ficar, tu é bem-vindo e o assunto encerra aqui. Se tu veio pra fazer, ele fez, não vai faltar nada, nem pra ela, nem pro meu neto. Mas se tu veio pra... Não, ele falou assim, se tu veio pra ficar e fazer ela feliz, tu é bem-vindo. Nossa, teu pai se posicionou, né? Muito. Que demais. E daí ele falou, não, eu vim pra ficar. Ele falou, então o nosso assunto encerrou aqui, ninguém mais toca nesse assunto. O que passou daqui pra trás, passou. E ele realmente nunca mais tocou no assunto. Gente, que lindo. Maravilhoso. Dá pra ver maravilhoso. Jesus A gente em pode todos os encerrar, a detalhes. gente foi até aqui, a gente precisa se recompor agora. Que maravilhoso, é tão importante, Que sabedoria, né, que o amor, pai. né? Que amor. Que eu digo assim, lindo. que amor, porque em momento algum os meus pais olharam pra mim, olha a vida que tu perdeu, olha o que tu Sim. poderia estar fazendo, olha o que tu fez. Em momento algum, gente, eles nunca nem me olharam assim com um olhar de julgamento. E o meu pai e minha mãe nunca nem tocaram no assunto com meu esposo. Olha só. Eu achei interessante também a forma como ele falou com o teu esposo. Porque ele também não quis saber, tipo, tu foi um irresponsável. Não, ele não quis tirar. Né? Mas ao mesmo tempo satisfação. ele colocou, tipo, no teu esposo, tipo assim, agora tu é o homem, tu Exato. assume teu papel. Exatamente. Né? E ele, nossa, muito lindo. Não, é muita sabedoria, é mais do que amor, né? Porque às vezes com amor a gente erra. Muito. Como né? a gente erra. Como a como gente mãe erra, sabe, né? E o próprio pai poderia. Não, então tá, a minha filha é minha e deu, né? Não, ele posicionou a filha dele na identidade certa, né? Com a postura dele, desde o início. E colocou ele o seguinte, tu entra, mas tu entra na tua posição de marido. De assumir. Isso. Ou tu não entra. Exatamente. Porque ela não precisa de um pai, ela não precisa de... Ela tem pai, ela tem... Não, isso ficou bem Maravilhoso. claro. Ela tem um pai. E pra te ver, né? Eu digo assim que foi Deus mesmo já, sabe? Agindo Já. em todos os momentos. Sim. As escolhas aham. deles há 3 anos antes. Que maravilhoso. É porque várias passagens bíblicas a gente consegue ver, tipo, o teu pai agindo conforme Jesus. Exatamente. Né? Falava nas parábolas e fazia. Lindo Exatamente. demais. Dá pra ver Jesus nas cenas, né? Que lindo, Ruby. Verdade. Mas aí teu esposo não conhecia Jesus ainda. Ele não ia na igreja, nada. Não, daí ele começou a ir depois, ali, junto comigo. Então, daí ele começou a frequentar junto comigo. Teve uma época que ele ia menos, outras mais. Mas que a gente, assim, eu digo que eu também fui transformada por Jesus muito tempo depois, sabe? Sim, Eu também que era é uma- isso mesmo. Era uma Sim. casca dura ali. Demorou pra Uhum. Jesus entrar Sim. de verdade no meu coração, Uhum. sabe? De eu viver realmente esse relacionamento que eu vivo hoje, demorou um tempo, assim. Uhum. Mas daí a gente apresentou os nossos filhos já na igreja, então o meu filho, na época o meu esposo era fumante e foi através de uma campanha de oração e de oração do meu pequeno, que tinha 3 anos, que ele parou de fumar. Então a gente já tem, né, alguns testemunhos de Jesus Vários. naquela época. Uhum. Mesmo eu não tendo o relacionamento que eu tenho hoje com Jesus, eu já colhia frutos Sim. da forma que eu já levava, já tinha os frutos daquilo. Aham. De cura para os meus filhos, né? O Henry passou por um processo que os médicos não entenderam o que aconteceu com ele, que não tem outra explicação senão um milagre. Então a gente viveu algumas transformações, alguns milagres assim na nossa vida durante esse período. Por obediência, por decidir, Sim, seguir, né? E continuar e permanecer, mesmo não abrindo totalmente exatamente. o vem e me transforma. Mas Exatamente. esteja aqui. É bem isso. É que Deus é Entendi. muito amoroso, né? Muito misericordioso. Ele vai cuidando, ele vai nos ensinando e ele vai mostrando o amor dele também, né? Muito, muito. Eu tive É. várias experiências assim. Eu tive uma experiência sobrenatural assim nessa época com os 2 filhos pequenos ali. Acho que Tu continuou morando lá, então? Daí eu continuei esse período lá. O Gu nasceu e depois a gente engravidou do Henry. Quando o Henry tinha 2 anos que a gente voltou para cá. Ah, tá. Então, nesse período ali, a gente frequentava a igreja. Eu era líder do grupo de dança da nossa igreja, então eu dançava na igreja também. E a gente teve alguns episódios, assim, bem marcantes com Deus, sabe? Experiências que os nossos filhos passaram quando eram pequenininhos. O Henry tinha muita visão. Eu tive um momento que eu digo que foi meio que um arrebatamento, que Deus me mostrou muita coisa. Então, eu tive algumas experiências, mesmo eu não abrindo totalmente. Eu digo assim que esse relacionamento que eu vivo com Deus, ele foi sendo construído e isso também faz parte, Claro. sabe? Sim. Mas eu vivia um relacionamento diferente, mas eu vivia um Sim, relacionamento com sim. ele.
Então, assim, né, tem alguns episódios, assim, que eu lembro que marcaram bastante a minha vida. Foi das visões que tu teve. Teve uma, assim, que a gente estava passando novamente por uma situação financeira difícil. Nós morávamos todos na mesma casa. Meu pai, minha mãe, eu com os meus filhos, meu irmão com a esposa, com o filho. A gente não tinha como cada um morar na sua casa, então nós dividíamos a mesma casa. Meu esposo e meu irmão trabalhavam com meu pai ali. E era uma época, assim, que a gente fez conta na farmácia para comprar fralda. Dava graças a Deus quando chegava alguém em casa e trazia o pão para vir tomar café contigo e trazia o pão. Então, foi uma época muito difícil. E a gente estava, assim, com campanhas de oração. Naquela época, da igreja que a gente servia, na época que não é mais a mesma igreja que eu frequento hoje. Mas tinha muito isso, né? De fazer campanhas de oração, né? Dentro da nossa casa. Enfim, a pastora iam lá. E foi bem nesse período de campanha de oração que teve um dia que eu senti alguém sentando ao lado da minha cama e eu não conseguia ver o rosto, mas eu só via que era algo muito grande e de roupa branca, assim, roupas claras, sabe? E falou assim pra mim, vem que eu preciso te mostrar algo. E eu saí do meu corpo e eu me vi deitada. Eu vi eu deitada do lado do meu esposo e os meus filhos nas camas do lado. Nossa, que forte. E eu tava com medo. E ele falou assim, eu preciso te mostrar. E eu levantei, ele colocou a mão por cima dos meus ombros, assim, com a outra mão segurou na minha mão e foi andando comigo pela casa. Quando chegou na porta da frente da casa, que dava acesso à sala, ele falou assim, olha, ele colocou a mão e falou, olha, eu falei, eu tô com medo. Ele falou, tu precisa ver o que tem dentro da tua casa. E na hora que eu ergui o meu rosto, assim, eu olhei, tinham vultos pela sala inteira, voando de tudo que é lugar que vocês imaginarem. Foi uma experiência muito forte, muito verdadeira. E ele falava, tu tá vendo? Ele falava assim, agora tu começa a repreender em nome de Jesus. E eu assustada, e ele falava assim, tu vai deixar isso dentro da tua casa? E eu comecei a repreender. E eu repreendi conforme eu ia repreendendo, aquilo ia sumindo, ia descendo anjos dentro do meu lar. E aí ele falou, tem mais coisa que tu precisa ver. E ele me levou naquele corredor gigante, no fundo da casa daí, e ele falou, olha lá atrás daquela porta. E tinha um demônio anão no canto da casa. E, tipo, rindo assim, sabe? Zombando. Sarcástico. E ele falou, continua repreendendo. Não se cala. E eu continuei repreendendo. E eu voltei pro quarto e eu falei para ele, eu quero voltar. E ele falou, tem mais coisas que tu precisa ver. E eu falei assim, mas eu quero voltar. Ele falou, eu não vou te forçar. E ele pegou e me colocou de volta e eu deitei. E abri meu olho. Nossa, Ruby, que E eu acordei assim, chorando desesperadamente. Assim, foi algo muito real, muito forte. Nossa, muito forte mesmo. Vida nova depois disso, né? Daí eu queria voltar, né? Daí eu acordei, eu falei, por que eu não vi o resto? Verdade. Não, e que revelador, né? Muito, muito. Assim, foi uma época assim, que a gente estava assim, destroçado financeiramente, sabe? Não, se vê um anjo, né? Daniel viu só o anjo e ele já ficou com muito medo. Imagina o anjo te levar e tu ver tudo do mundo espiritual que a gente não vê. Não, foi muito forte, assim. Foi muito, muito forte mesmo. E muito real, igual eu tô falando aqui pra vocês. Eu não tenho sombra de dúvida, assim, foi um sonho. Não, foi uma real que eu revelação, vivi mesmo ali. E aí foi uma virada de chave, então. Sim, eu tive várias viradas de chave. Todas nós temos, Sim, né? sim. Mas foram várias. Eu digo, na vida Glória a Deus por isso, né? Por essas viradas sim, aí sim, de Deus. Nossa, Deus restaurou, assim, a nossa vida financeira. Deus já restaurou meu casamento, restaurou a nossa vida financeira. Então, a gente vive, assim, até hoje, muitos milagres, né? Deus restaurou a minha vida emocional, sentimental. Sim. E que lindo que ele fez isso contigo. Sim. Porque ele podia ter feito com a tua mãe, a tua própria avó que estava lá. Exatamente. Mas ele te escolheu para mostrar, Foi. né? Igual a gente estava falando antes aqui, né? Abra os olhos, né? Veja. A Ruby, ela fala bastante, eu até anotei aqui também no meu papelzinho. Ela fala assim, treina o teu olhar, né? Aí eu acho que tu podia explicar um pouquinho o que é treina o teu olhar, Então, né? isso foi algo que Deus falou muito comigo, porque a gente, nessa correria do nosso dia a dia, a gente está tão acostumado a ver o que está faltando no esposo, o que está faltando nos filhos, aonde que eles não nos atendem, o que está faltando na gente, o que a gente ainda não faz, o que a gente ainda não desempenha, e a gente esquece do que a gente já tem.
Então, Deus falou muito comigo sobre treinar o olhar para a simplicidade, para o que tu já tem no dia a dia e que aquilo já é um presente de Deus e a gente não vê. Às vezes tu tá aqui, tu deixa meia jogada, mas tu não vê que teu filho tá ali com saúde correndo dentro de casa, tu não agradece por aquilo. Então, treinar o olhar que eu sempre falo é isso, é tu olhar o que tem de bom no outro. Sim. É tu olhar os momentos bons que tu tá podendo viver e que muitas vezes passam desapercebidos mesmo, sabe? É tu olhar para uma árvore que tá florescida e tu sentir a grandeza de Deus nisso, e tu sentir gratidão, e tu louvar a Deus por isso, sabe? Louvar a Deus nos detalhes mesmo que Ele faz. Às vezes no dia a dia a gente não percebe, mas tipo, reclamando. Nossa, que tanta roupa que eu tenho pra lavar. Exato. Né? Que tanta louça, meu Deus, todo dia eu faço comida. Exato. Mas que bênção, né? Porque eles estão bem, se a gente tem filhos, estão vivos, tem marido, tem casa, tem comida, Exato, né? trocar a nossa narrativa, né? E tudo é treinamento mesmo, né? É. Porque assim como a gente treina outras coisas, a gente pode treinar isso, né? Porque senão facilmente a gente vê o erro, o ruim. Na verdade, Né? a gente tem mais facilidade pra ver o erro, né? Muito, Do outro, né? muito. É. E a gente tem que estar se puxando o tempo todo para isso, sabe? Sim. Para não olhar para o outro e criticar o tempo todo. Mas realmente E aí, ver com o que tem de treino, bom. a gente transforma em hábito, né? Sim. E tu vê como é algo assim que contagia quando tu elogia, quando tu abraça, quando tu olha diferente, parece que o ambiente da tua casa já muda. Aham, verdade. Um dos livros que eu vou indicar depois, ele fala sobre a mulher estabelecer a atmosfera do lar. E durante muito tempo eu via isso como um peso. Até eu entender que isso é uma dádiva. Olha só como Deus confiou a gente. Por quê que Ele confiou isso para nós? Tu pode ver, se tu não tá bem, Sim. Nossa, A isso é um tua termômetro, casa- né? Sim, é o que a palavra fala, Mas sabia que né? eu também já questionei, né? Falei assim, ai Deus, mas por que eu? Porque eu também tô estressada, eu também quero surtar, né? Eu também tenho... Mas por que eu não posso ficar mal também? Eu também já falei pra Deus assim, porque, na verdade, né? A gente é o termômetro, né? sim, E é isso, é mudar o olhar, porque isso é uma dádiva, é um presente, é uma bênção, né? é verdade. E por que tu acha que vocês acham que Não entendi, nós? amiga. Por quê? Porque nós, mulheres. Porque Nossa. Deus escolheu nós, mulheres, para sermos as sábias do lar. E agora, por quê? Porque eu acho que senão a gente seria arrogante, seria... Porque tem... a gente estava falando, né, do homem que tem esse papel e Ah, foi tão sim. importante, né, o racional, né? Sim. A gente consegue ver isso, né? Fisicamente, tem uma neurologicamente, né, a gente, enfim, tem mais neurônios e a gente tem esse olhar para o amor. Só que facilmente a gente pode ser o racional e beleza, e vamos olhar a meia que está suja, que já é a 10ª vez que eu vejo essa meia nesse mesmo lugar. O que a gente também acontece O de se que- estressar, ok. É, que é normal Mas também. a gente consegue enxergar o amor, a gente consegue, se a gente Exato. treinar, a gente consegue enxergar o amor naquela atitude, né? Seja a meia suja ou, poxa, a criança está brincando. A gente E ensinar consegue, com amor daí, né? Quando tu treina Mas o olhar. aí a gente precisa treinar, né? Mas até com relação a pai e mãe, tipo, em casa, né? Eu e o Deco. Eu tenho muito mais sensibilidade em abraçar a criança quando ela tá fazendo ali uma manha do que o próprio Deco, porque eles parecem que são, tipo, caiu. Ai, o Ethan caiu. Caiu, levanta, levanta. Ai, tadinho, Por caiu. isso que é importante as duas figuras, né? Mas tá tudo certo. Sim. Ele mas eu digo- tá no lugar dele, tu no teu, É, mas né? por isso que pra nós é mais fácil também, né? Isso, É. isso. Mas por isso que também é mais fácil a gente se perder, né? Também. No mundo de mais mulheres águias, né? É mais fácil a gente se perder, né? Nesse sentido. Quando eu disse arrogante, ele foi acho que no sentido, porque se der muita asa pra gente, Sim, sim. né? Se Deus Vou- fala assim, não, calma. Vou demais, É, né? assim, Vou é. demais. Não precisa de ninguém, né? Ia seguir o barco sozinha, praticamente, né? Porque a gente meio que gosta de estar com o controle Que totalmente, acontece né? muito, né? Muito. Hoje. Eu era assim, A né? gente se Eu era perde essa muito, mulher. né? Uhum. É. Eu era essa mulher, precisei Eu ser também, moldada. eu também, Eu já também. testemunhei aqui, é isso aí, né? E aí Deus traz a gente para o nosso lugar, né? Que é o melhor, né? E é tão Que fica mais maravilhoso, leve, né? fica mais Nossa, fácil. muito mais leve. É muito melhor. Muito mais leve. E eu precisei, assim, foi difícil passar por essa transição, porque eu acho que eu fui me tornando essa mulher forte que não sabia pedir ajuda por conta de tudo que eu fui passando, Claro. né? Eu tive que ir desenvolvendo. Que Super, me trouxe uma super super entendível, responsabilidade. né? Me trouxe uma responsabilidade, mas também me deixou, assim, muito durona, de querer resolver tudo, de querer... E eu tenho muito isso, eu sou muito, eu digo, resolvedora.
Então, eu tenho isso já comigo, só que eu precisei lapidar e dosar e saber até onde né, até onde eu posso ir. E eu tentava resolver tudo lá em casa. Era Até tudo... pra não passar pelo marido, né? Por cima do marido. Não, e daí eu tentando resolver tudo e tomando conta de tudo, o que meu marido vai fazer? Não sobra nada para ele. Nada. Então, obviamente, eu vivia cansada, eu vivia, né, não estando no meu lugar, traz um peso. Claro. E daí foi quando começou o meu processo, que eu fui, né, tá, peraí, o que eu tô fazendo nessa vida? Quem sou eu? Né, qual é o meu propósito? Isso com que idade, Ruby, mais Isso ou faz menos? 5 anos que começou o meu processo. Foi lá no nosso GD, então, lá naquela época da Manu. No GD eu já tava no 1 ano e pouquinho já nesse processo. Que lindo. Foi bem no início ali do GD. Que foi antes da pandemia, né, o nosso. Então, daí nesse período, né, a gente voltou embora pra cá. E nesse período eu continuei frequentando a igreja, tudo. Só que eu conhecia um Deus carrasco que se tu não cumprir as ordens dele, tu vai ser punida. É esse o Deus que foi me apresentado. E eu não culpo o pastor, não culpo a igreja. Até mesmo porque, né, padeci por falta de conhecimento que eu mesma não busquei. Porque então, a Bíblia tá para todos, né? Exatamente, a culpa foi toda minha, que não fui buscar esse conhecimento. Mas quando eu me deparei, né, foi um conflito que eu vivi, peraí, não pode ser só isso. Nesse período eu me formei em engenharia civil e daí fui trabalhar fora, trabalhei na prefeitura de Palhoça, mas assim, eu estava indo trabalhar chorando, eu ia chorando todos os dias, me deu quase uma síndrome do pânico ali. Quando estava chegando, se aproximando do horário de eu sair de casa, me dava crise, eu lavava a louça do almoço chorando, porque eu não queria estar fazendo aquilo, só que na época a situação financeira ela foi melhorar de 2019 para cá. Então, a gente foi passando, subindo degraus, pequenos degraus, e em 2018 ali, a renda fixa lá de casa vinha praticamente só minha. Então, eu não podia abrir mão daquele trabalho, sabe? Sim. Só que eu não estava mais aguentando, assim. Eu não suportava fazer o que eu fazia. As pessoas lá que eu trabalhava comigo na sala eram pessoas legais, mas eu não aguentava a minha função. Eu sentia como um peixe em cima de uma árvore. Aqui não é meu lugar. O que eu estou fazendo aqui? Mas e aonde é o meu lugar? Que eu não sei. Mas é porque provavelmente Deus já lá atrás queria que tu tivesse tomado outro rumo nisso, mas não era teu hábito consultar, perguntar. De maneira então, alguma. Tu estava realmente no lugar errado. Eu não consultava Deus para nada. Eu não perguntava, eu só pedia. Tipo, como não se ele tivesse... Não, eu pedia como se ele tivesse que me atender. E quando não me atendia, eu me frustrava. Era esse o meu relacionamento, assim, de oração com Deus. Era esse. Deus, eu tô precisando disso. E quando não chegava isso, eu ficava frustrada. Ai, por que a vida é assim? Um vitimismo. Sim. Era assim. E daí, né, eu tava na prefeitura ali e já não suportando mais. E daí o meu esposo fazia um bico aqui, outro bico ali. E a gente, sabe, passando uma situação difícil. Daí quebraram o nosso carro, roubaram a minha bolsa com dinheiro de pagar a energia. E foi um monte de coisa. Mas aí eu falei, ai, Deus, o quê? O quê? Eu falei, não, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Agora, o que tá errado? Daí foi quando eu comecei a buscar. Quebrei meu pé. Eu falo que Deus me parou fisicamente. Para poder começar a mexer internamente. Que foi exatamente no dia que eu quebrei meu pé, eu não fiquei triste. Eu não fiquei triste. Não reclamou nada? Não, eu liguei lá pro pessoal da prefeitura, mandei um WhatsApp, ó, quebrei meu pé, vou precisar ficar 15 dias em casa. Estava preocupado com a minha situação lá, com medo de perder o meu espaço lá, porque a gente precisava do dinheiro, mas não estava triste por ter quebrado o pé. Claro. Então, estava dentro de casa, eu vou fazer o quê, então? Não consigo mais fazer nada, vivi igual uma louca, limpando e arrumando. Isso que eu ia dizer, agitadíssima. Os meninos com que idade daí? Já grandes, né? Foi em 2018, o Guto tinha 15 e o Henry 12. Já grandinhos, independentes, né? Daí então vou fazer o quê? Eu vou ler. Vou começar a ler. E daí comecei a ler. E eu, peraí, existe um outro mundo. Existe um outro lugar que eu não conheço. Tá, peraí, mas qual que é o meu propósito de vida? Que foi o que me pegou no começo, né? Peraí, mas tá, e quem sou eu? Como assim? As habilidades, o meu potencial, o que é isso? Que habilidade que eu tenho? O que eu faço de bom? Olha só. Eu não faço nada de bom, eu pensava, eu não tenho habilidade. Diferente, né? A gente usa... Eu usava isso Sim, na época, né? a gente quer sempre algo que ninguém fez. Mas não necessariamente é isso, né? Daí eu fui nessa busca, comecei a estudar e comecei a ler, e fazer um curso aqui, faz um curso ali. E cada vez aquele mundo parecia
que me chamava mais, assim. E eu fui me apaixonando, comecei a compartilhar no meu Instagram coisas do dia a dia que acontecia, comecei aplicando com os meus filhos, estudei comunicação consciente. Meu Deus, eu me comunicava assim com os meus filhos, eu não acredito que eu fazia isso. A culpa. Veio momentos de culpa, assim, Aham. terríveis, sabe? Daí eu falei, eu não acredito que eu falava assim com eles. Eu não acredito que eu disse isso pra ele. Daí eu comecei a lembrar de coisas lá da infância que eu falava. Daí Mas comecei- alguma mãe se identifica? Não, acho que não, Rubi. Eu acho que era não. só na tua Amiga, casa. acho que não. Não, acho que não. Mas daí comecei, falei, peraí, então se existe uma forma de tu se comunicar de forma consciente, deixa eu ver se funciona. Comecei a fazer. Não, peraí, então se eu quero que meu marido faça alguma coisa, eu tenho que não fazer pra sobrar pra ele fazer, então peraí, deixa eu testar. E eu fui fazendo esse teste, eu fui aplicando dentro da minha casa. Então, a primeira pessoa a ser mentorada por mim fui Foi eu. tu mesma. Aham, fui eu. Não Então, tem melhor prática do que essa. E os da tua casa, né, também, né? Daí eu vi que foi funcionando. Aham, e que legal, né? Que deu certo, foi dando certo Foi mesmo. dando certo. Claro Mas não que, tinha como não dar certo também, Claro que né? a gente ainda, imagina, né, somos seres humanos, Sim, volta e meia, alguma sim, coisa claro. sai. Claro, né? Mas eu perfeito. digo assim, às vezes eu tava comentando com a Nana antes, que às vezes meus filhos falam, tu lembra aquela vez que tu falou? Eu olho, eu falei isso! Falo, filho, me perdoa, eu não era a mesma pessoa que eu sou hoje, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, me perdoa. Mas tem que ser assim mesmo, né? Porque a Tem gente que ser. erra e a gente pede perdão e Exato. tenta fazer diferente. Ainda mais que agora tu sabe e tá aprendendo, né? E foi uma coisa bem importante, assim, que eu passei a olhar para os meus filhos como indivíduos, sabe? Com sentimentos, com vontade, com opiniões. Então, eu não calei eles como eu costumava fazer muitas vezes. Igual eu também fui calada. A gente teve muito disso, Sim, né? sim. É, a gente diz, outra nossa- geração, né? Nossos pais, né? Eu digo, meus pais foram maravilhosos, amorosos, mas eles também erraram na criação da forma que eles também... os pais erraram com eles e assim Sim, foi o que eles aconteceu. receberam, né? As moedas que eles receberam, Exato. né? E como que eles vão dar diferente também, né? E daí eu repetia muitas coisas. Então, né, eu muitas vezes fui mandada calar a boca. Aham. Muitas vezes, né, a gente até conversou, tu tá preocupada com o quê? Que tu só estuda, tu não tem nada. Né? Tá chorando por quê? Tu não tem Chorar motivo pra pra quê? chorar. Não tens motivo Não pra tem chorar. motivo. Então, daí Deus precisou, né? Eu precisei permitir o acesso ali para que ele lapidasse e me mostrasse, ó, tudo bem, o teu espiritual tu tá buscando, mas tu precisa curar o teu emocional também. Sim. Tu precisa olhar para tua história, para o que tu passou. Tu precisa liberar perdão para os teus pais, porque se tu tá repetindo isso, talvez ainda tenha uma mágoa aí dentro. Então, eu precisei fazer esse caminho de volta. Nossa, Deus A gente começou a sempre te mexer precisa. mesmo. Muito, De dentro pra fora, né? muito, muito, muito. Ô, Ruby, eu gosto quando tu fala sobre teu marido, né? Que tu queria mudar ele de todo jeito e ele não mudava, né? Então, gente, comecei nesse processo, eu queria que ele estivesse junto. Claro, com certeza. Eu pensei, isso é muito bom que eu tô vivendo, eu preciso... E foi assim que começou o meu projeto depois, né? Eu vou Sim. contar. Eu falei, tem mais pessoas que precisam saber disso, eu não quero guardar só pra mim. Sim. E eu sempre fui muito assim, de compartilhar o que eu aprendia, sabe? E eu queria que ele lesse, eu comprei, né, livro na cabeceira da cama. Ela lia 2 livros e já queria passar pra ele. Esse aqui eu já acabei. É ótimo, é ótimo. Lê que tá, já tá até grifado as partes boas. Até que eu levei ele num workshop para pais. Gente, ele quase traumatizou, mas ele quebrou esse trauma esses dias atrás. Conta. Nesse workshop, eu falei, amor, vamos lá pra gente aprender como lidar com os nossos filhos. Eu tava, né, nessa coisa Os de- 2 adolescentes. eu falei, vamos lá, vai ser bom e tal. Daí ele, tá, vamos, o que que é uma palestra pros filhos, pra gente saber como lidar com os filhos. Chegou lá, pediram pra... Eu não sei por que a gente não conseguiu sentar um do lado do outro. Ah, E ele sentou perto de um outro cara que ele não conhecia. E meu marido tem uma certa resistência, assim, quando ele não conhece a pessoa. E aí pediram pra levantar e olhar nos olhos da pessoa que estava ao seu lado. Eu nem olhei pro lado onde ele estava. Eu vou matar minha esposa. Depois onde eu estou. 1 minuto olhando pra pessoa, nos olhos, e depois um abraço. Tu imagina o que foi aquilo pra ele? Gente. Saiu de lá e ele falando, eu nunca mais participo de nada disso. Ele Foi, teve ai, uma meu experiência péssima. Foi péssimo, mas já foi quebrado, que ele já participou de outras, agora já tá tudo... Já Isso liberado. foi no início da palestra? Isso foi logo no começo. Ai, daí Ah, ele já não fechou deve o ter filtro, prestado acabou atenção o em dia, nada. já fechou. Ai. E eu queria ensinar ele. Eu queria dizer como ele tinha que fazer, como se eu estivesse ensinando meu filho, sabe? Sim. Aham. Tu tem que fazer assim, tu não pode falar desse jeito, tu tem que... Daí o meu instinto controlador, daí ele gritou de uma outra forma. Uhum. Eu pensava assim, não, mas se tu fizer assim, vai dar certo. Se tu fizer assim...
Gente do céu, pra quê? Eu E vi daí, que não tipo, a tinha como. transformação que era a tua não era dele, obviamente. Exato. E nem da forma que foi a tua. Até que Deus falou comigo. Fala, Deus. Através de um para-brisa, de um limpador de para-brisa. Ai, conta. Essa eu não sei. A gente tava no carro. Olha só o nível de controle da pessoa, né? Que era. Eu ainda tenho, só que agora eu consigo, né, canalizar para o lugar certo. E começou a chuviscar, ele dirigindo, eu no carona, e eu fui colocar a mão para ligar o retrovisor. limpador, igual eu sempre fazia. Já estavas demorando? acostumada a fazer isso. Muito. Tava demorando demais para ligar. Eu já não via mais nada lá na frente. Eu já não tava vendo mais nada. Tinha que ligar. Gente, e aí? Daí eu fui colocar a mão e Deus falou assim pra mim, volta. E eu só fiz assim. Ele falou assim pra mim, não é porque tu não vê que ele não vê. Não é porque tá embaçado pra ti que tá embaçado pra ele. E quem tá dirigindo a vida dele é ele. Tu tá só no carona. Quem decide a hora de ligar é ele, não tu. Quando ele tá na direção, tu é só passageira. Então, tu como caroneira, tu não tem que decidir nada. É ele que escolhe. Nossa. E eu fiquei quieta. Não contei Digerindo. nada. Digerindo, depois eu contei pra ele. Daí ele, Ai, Deus, obrigada, Deus. Deus é meu parceiro. mas aconteceu, Aí né, ele se gente? sentiu o filho mais querido. Várias vezes. Eu fui novamente com a mão e eu lembrava, opa, eu sou só passageira, ele que decide. Gente, Não, e é a isso era pessoa- só um Sim. exemplo. Exato, é ele que... Fora o dia a dia dentro de casa, com as crianças, né, com os Sim, meninos. ele que decide se ele quer limpar ou não pra ver melhor. Talvez pra ele esteja vendo... Não, e a importância, porque tu tem 2 meninos, né, Ruby? Tu tomar a frente, né? Gente, Deus falou comigo tanto através disso também, porque olha... O que eu tava ensinando pros meus filhos? Isso, qual é o lugar deles como E meninos, daí né? eu precisei reconstruir isso, né? Eu precisei demolir para depois fazer, né, novamente. Então, vocês imaginam, com os filhos já adolescentes, quando eu comecei esse processo. Claro. Foi muito desafiador, assim. Tiveram momentos, assim, que eu chorei e eu falei, eu fiz tudo errado, porque dizem que é na primeira infância que a gente forma isso, que a gente... Que daí eu comecei a Sim, estudar. aí a sabedoria... E daí eu falei assim, quer saber? Se Deus me deu isso agora, É é agora. porque é agora. Então é daqui pra frente. Uhum. E eu vou começar a fazer o que eu posso agora. Uhum. E vai ter mudança, sim, em nome de Jesus. Amém. Ele vai ser plantada a semente no coração dele, sim. E pra Jesus nunca é tarde. Não. Na verdade, o diabo também estava tentando te paralisar. Isso. Porque ele queria que ela Agora olhasse já pra trás foi. Passou, É. pra já ficar tão presa. adolescente. Isso. E aí tu não ia evoluir e não ia fazer o que Deus estava querendo. Não, para que vocês fizesse. terem uma noção, era um nível assim que eu tinha de ser muito mãe dos meus filhos e não ocupar o meu lugar de esposa, que quando a gente sentava na sala para assistir televisão, eu, ao invés de sentar do lado do meu esposo, eram os meninos no meio e eu do outro lado. E daí Deus falou comigo de novo. Ele falou, teu lugar é do lado dele. E eu lembro assim que a gente sentou para ver um filme e eu senti, o teu lugar é do lado dele. Eu levantei e eu falei, Caiu a ficha. vamos para lá. Daí eles me olharam assim, porque eu falei assim, não, porque o meu lugar é do lado do teu pai. Começou a se posicionar. Ai, como Comecei. Deus é lindo, gente. Ele vai indo assim, agora é isso, amanhã é isso, Porque depois se é fosse isso. tudo de uma vez, não dava pra... Quem pra suportaria, absorver isso. gente? Tudo de uma vez. Sim, e foi aos pouquinhos, né? E ele te colocou no teu lugar. Até mesmo porque eu E ele acredito- colocando a Ruby no lugar dela, o marido também tomava o Sim, lugar dele. tudo vai pro seu Como é lugar. que outro É, e copo as vai crianças? ocupar esse lugar aqui? Não, Não tem tem como, como. só se esse Sim. daqui sair. Sim. Sim. E foi assim que aconteceu. Então, assim, foi todo um processo. Então, eu passei, assim, lá dentro da minha casa, quando os meus filhos vinham que eu decidia tudo, até hoje, eles vêm às vezes falar comigo, eu falo assim, eu não sei, quem cuida da parte financeira é teu pai e a gente precisa decidir com ele. Então, eu levo muito para eles, sabe? Claro. Para mostrar para eles, assim, o local é o lugar do pai deles. E o Samu começou a se posicionar de uma forma, assim, que eu fiquei surpresa. Claro, Aí tu isso deixou tá ele certo. também Eu deixei. se posicionar. Eu deixei. Ele entrou no Sim. lugar dele, tá tudo certo. Nossa, que E depois que lindo, acontece, é demais. tão óbvio. Nossa. Que daí a gente pensa, ai, Senhor. Aham. É bem assim, né? O arrependimento vem, né? Mas o arrependimento bom, né? De, ok, me perdoa, né, pai, por ter tomado à frente isso. Mas vem aquela leveza que a palavra fala, né? Quando a gente está no nosso lugar, é leve. É leve tu ser auxiliadora, é leve Muito tu ser mais. mãe de E é muito mais 2, de gostoso, 4, gente. de, né? É leve tu ser esposa, mas quando a gente está no nosso lugar, Nosso lugar, é. fora do nosso lugar é pesado, tu assume responsabilidades que não são tuas,
tu assume uma casa, tudo que vem da casa é muito transformador E tu isso. sabe, Rê, que como eu trabalho com mulheres, eu vejo muito isso ainda, sabe? Então foi um lugar onde Deus também me usa para poder Com ajudar certeza. outras mulheres. E eu vejo assim que a gente é mais ou menos da mesma idade. Eu não sei as mães de vocês, mas a minha mãe, ela não teve a oportunidade de estudar, de fazer faculdade, de sair para trabalhar. Então meio que foi colocada essa expectativa em cima da gente. Uhum. Então, né, Sim. vocês tem que ser independente, não pode depender de homem, tem que trabalhar, tem que estudar. E a gente cresceu tanto com isso que a gente quis ser a mulher forte, sabe? A gente foi, né? Eu testemunhei Eu fui já também muito aqui, tempo. né? Exatamente essas palavras, né? Eu recebi da minha mãe isso, né? A minha mãe, ela foi adolescente, né? Trabalhou ali durante a adolescência, que era muito comum, né? Na época das nossas mães. Mas depois, quando ela decidiu casar e tal, enfim, ela casou com 20, depois me teve com 22, enfim. Que nem era considerada tão nova, né? Para a época Sim. delas. Mas logo em seguida meu pai foi transferido. Então o que eu ouvia dela, né, é que ela viveu a vida do meu pai, porque ele era bancário, então vivia mudando de cidade, ficava 2 anos numa cidade e mudava, ficava 4 anos em outra cidade e mudava. E aí a nossa geração é uma geração de mulheres que não ouviram todas essas narrativas. Não dependa de homem nenhum. Homem não presta. Homem não presta. Primeiro lugar, os teus filhos. Depois, Primeiro último teus lugar, é teu marido. filhos. Exatamente. O marido tu pode trocar. Tu pode ficar o marido te sem. abandona, o marido te trai. A mas sociedade, os né, no filhos geral, é pra traz vida isso. Era toda. Isso eu não isso, ouvi lá dentro da minha casa, mas a né? sociedade, no Eu geral... ouvia bastante. E a gente, nós que somos, nós 3 somos, né? Nós não viemos de família que já era cristã, de Já veio de berço, berço, né? né? Que a gente costuma dizer. Não quero fazer distinção, mas eu digo porque a gente não recebeu essa distinção de tipo assim, ó, namora com o objetivo de casar. Na minha mãe dizia, não, vai se casar pra quê? Olha só. Sabe? Vai casar lá. E aí a gente ri até hoje, porque com 30 anos eu me separei. E aí, enfim, depois casei, né, novamente com o Ricardo. E só que aí com 30 anos ela já dizia assim pra mim, Não nossa, casou ainda? todo mundo já é vó. E eu não. Então, né, Sim. tem uma contradição até no discurso delas, né? Tá, mas só um pouquinho. Até ontem tu dizia que não era pra eu casar. Agora, Tá tarde. tu já quer ser vó? Aham. Né? E é isso, tipo, tá, beleza. Mas faz a tua vida. Não depende de homem nenhum. Sabe assim? Tá, mas eu já fiz a minha vida. Eu não dependo de homem nenhum. E aí vem Deus e para desfazer tudo isso, ok. Né? Tu pode ter a tua vida, mas para mim Deus trabalhou muito com a questão da obediência. Lá no início Deus falou, se tu não obedecer teu marido, tu não vai aprender a me obedecer. Nossa. Obedecer, gente, eu não Como obedecia assim, nem essa meu pai. palavra? Essa palavra? Eu lembro de discussões lá atrás, né? Minha mãe dizia, meu Deus, mas o teu pai tá falando uma coisa, ouve ele. E o meu pai falava A, eu falava B, ele falava B, eu falava C. Imagina Deus trabalhando a obediência comigo. Por isso que tinha que começar pela obediência. Enfim, né? E assim, né, Rê, às vezes, né, muitas dessas coisas que tu falou eu não ouvia dentro de casa, Sim. mas eu captava, a criança, ela capta os movimentos que estão acontecendo dentro de casa, né? Ah, tu vê tua mãe frustrada chorando, peraí, então e isso aqui tu associou com a hora que teu pai fez, e aí tu começa moldando, né, tua forma de pensar, tua forma de agir, mas a sociedade em si também já impunha muito isso, e a gente acatava isso como uma verdade para nossa vida. Sim, também, traições, né? Era muito comum, a gente via, né, pessoas falarem, fulano traiu fulana, fulano traiu ciclano, ciclana... Era muito comum, assim, né? E Na aí, própria por família isso o mesmo. homem não presta, né? E outras narrativas que a gente vai... né? No livro das meninas são adesivos que vão colando, Post-its, né? Depois, como é que a gente tira isso? Sim. É difícil. Só Jesus mesmo. Só Jesus. E relacionamento com ele, né? Porque ele vai te ensinando aos poucos. E tu falou isso, né, de Jesus, né, de ensinando aos poucos. A dinâmica, eu acredito que a dinâmica com Deus é exatamente assim. Tu dá um passo, ele se revela. Daí tu dá outro, ele se revela. Porque ele gosta desse relacionamento. Sim, Ele é o que ele sente quer, na prazer. verdade, é o que ele quer. Ele sente prazer nesse relacionamento. Então, se ele revela tudo, o que a gente vai fazer como ser humano? Sim. Acabou.
a gente não precisa mais. Uhum. Então, essa dependência é o que nos mantém junto com ele. Porque a gente tem que estar em constante dependência dele para que a gente possa dar o próximo passo. Porque se a gente já sabe tudo, a gente não precisa mais dele. Exatamente. A gente já se torna Deus de nós mesmos, né? É bem isso. Deus também falou bastante comigo, assim, com relação ao Deco, né? Porque, pra mim, ele era o último de casa. E aí, só que Deus foi me mostrando que não tinha que ser assim, que primeiro é marido e não os filhos. Mas como? Os filhos é pra vida toda, o marido pode me largar amanhã, né? Sim, coisas que estavam lá guardadinhas que nem tu sabia, né? Isso. E aí Deus também começou a me ensinar a mexer aqui, mexer ali. Tanto que as meninas às vezes falam, mãe, primeiro é o pai. Sim, filha. Sim, filha, primeiro é o seu pai. Mas não é justo, elas às vezes falam. E tu falando, né, de primeiro teu marido, me lembrou, assim, que o meu marido saía pra jogar vôlei, futebol, que ele tinha um dia, hoje ele joga, toda terça-feira ele joga vôlei, mas eu ficava com tanta raiva que ele saía que eu não deixava janta pra ele. Olha só, gente. Eu não vou ficar arrumando janta pra ele, tá jogando se ele estivesse trabalhando. Eu falava Narrativas assim, que tu ouviu. Pode ter certeza. Não, porque minha mãe sempre foi uma boa esposa. Não da tua mãe, como tu falou, coisas sim, que tu... E eu pensava assim, o quê? Era como se fosse eu, né? Servi-lo. Vou servir meu esposo, como assim? Ele lá jogando vôlei, eu aqui, né? E tipo, às vezes ele falava, ai, que vontade de comer tal coisa. Eu falava, vai fazer. Gente, hoje o que eu faço com o maior prazer é servir a minha família. Sim. E ficou um relacionamento leve, porque eu sirvo ele faz as coisas por mim. E é uma troca, sabe? É uma coisa gostosa de viver, assim. Eu sempre falo para Deus que as pessoas que entrem dentro do meu lar, elas sintam a paz de Jesus. Então, assim, o meu lar, ele é um lar leve. A gente tem problemas? Tem, claro, óbvio que tem. Claro. A gente enfrenta dificuldades, às vezes, como é que eu vou agir com essa situação com os meus filhos, né? Tem tudo isso, só que é um lugar de paz, sabe? É um lugar de harmonia, é um lugar onde não tem ninguém gritando um com o outro, onde tem a conversa, onde a gente estabeleceu isso, o respeito, sabe? O respeito é algo que a gente preza muito. Eu te respeito como ser humano, então eu também preciso ser respeitada. E é tão maravilhoso isso que a gente por nós mesmos não consegue isso. Não né? Dá. A gente, né, naquele primeiro livro, né, Deus, do James Bryan Smith, que a gente até não trouxe hoje, né? Maravilhoso e Bom Deus, ele fala... Foi onde eu te conheci. Foi. Ele fala justamente isso, né? Que a gente por nós mesmos a gente não consegue. A gente tenta infinitas vezes e falha. Com a ação do Espírito Santo, com essa permissão, com esse relacionamento, como é que eu faço isso? Buscando a Deus em primeiro lugar, né? A palavra fala isso. Então, como é que eu faço isso, Renata, na prática? A primeira hora do dia. É o horário da honra, a gente já falou sobre isso aqui também, né? Seja a hora que for, mas, enfim, a primeira hora do dia é eu ter um momento com Deus. Mas eu não sei como é que Deus vai falar comigo. Então, pega um livro da Bíblia e começa a ler. A palavra diz, eu escrevo também. A palavra diz que conforme tu for lendo, o Espírito Santo vai, né? Não só firmando em ti as promessas que Ele quer para ti, mas transformando e te avivando através da própria palavra. Né? Então, acho que esse relacionamento é o X da questão. Renata, mas não aconteceu nada hoje. Não precisa acontecer nada, né? Esses dias eu estava vendo um pastor falando que o desafio do cristão de hoje é justamente esse. Muitos cristãos vão passar uma vida sem sentir nada de fenomenal, sem ter uma visão espetacular, mas na obediência da palavra, na constância de ler a palavra. E aí é que está o difícil. Porque aí um ou outro vai falar que teve um relacionamento ali, teve um avivamento lá, Puxa, mas eu não tive. Comparação daí. Mas eu não tive. Mas na obediência, na constância de relacionamento com Deus, tu vai viver a tua vida. E é isso que Ele quer com a gente. Esse olhar que a Ruby falou, tu começa a ver Deus nos detalhes. Sim. Porque assim, ó, eu também não tenho visões constantes, às vezes Deus me dá um sonho que revela, né? Mas eu consigo ver Deus nos detalhes. Exatamente. Que antes eu tava, meu Deus, isso aqui só foi Deus, né? Só foi possível por causa dele. Tem duas opções, né? Ou achar que nada é Deus, ou achar que tudo é Deus. Eu prefiro achar que tudo é Deus. Eu também prefiro. É exatamente isso, a gente vê nos detalhes. Não precisa ser algo... Eu também não tenho essas experiências malucas o tempo todo. Assim. É coisa que aconteceu e quando eu menos esperava. Não era algo que eu buscava por aquilo, né?
Mas é nada melhor do que esse relacionamento que tu falou, diário. Isso, mas o que eu quero dizer é que, assim, ó, para quem está nos ouvindo, eu já, enfim, lá com os grupos de mulheres lá em casa também, muitas questionam, né? Mas como é que acontece isso? Como é que o Espírito Santo te falou isso para te não mexer no negocinho do teu marido? Ou para te... Isso acontece com o relacionamento, né? Que com cada pessoa acontece de uma forma, um acontece com um sonho, outro... Mas simplesmente tu sente aquela voz te falando e tu tem certeza porque ela é muito transformador, porque ela é justamente o que tu não queria ouvir. Exatamente. Ela não é o que tu queria ouvir. E ela nunca é pro mal, sempre pro bem. Sempre está confirmado na palavra. Isso. Mas além disso, ela é transformadora. Ela não é uma coisa assim, ó, que vai firmar o que tu já estás acostumado a fazer. Ela vai concordar com o que tu quer que ouça. Geralmente, pensa lá, eu na igreja ouvindo o seguinte... Tu tens que, né, aprender a obedecer teu marido primeiro, para depois tu aprender a me obedecer. Na hora, saí de lá assim. Não foi de Deus. Não, pensei o seguinte, obedeci meu marido. Isso não faz sentido. Tipo, eu não vou obedecer o meu marido, não tem que obedecer meu marido. Tá? E aí Deus foi trabalhando ao longo de vários meses, né? Depois, no outro ano que eu fui... Puxa, agora eu estou nesse lugar, agora eu entendi o que era. Esse lugar não é ruim, é bom, né? É bom. Eu não estava no meu lugar, né? E só depois. Mas na hora, não é o que tu quer ouvir. Tu queria ouvir o seguinte, continua fazendo aqui, ó, mexe aqui sempre no negócio dele. Porque é isso mesmo, tu tá... Não, geralmente é... E é só que, assim, muitas pessoas escutam isso. E ignoram. Por isso que eu digo que é nos detalhes. Porque aí... tá, não vou fazer isso. Não é isso. Não tem que me transformar para seguir a Deus, para seguir o que Deus quer para mim. Não, gente, é primeiro a gente. Primeiro a transformação é interna. Porque Deus tem um propósito, só que... Deus me ensinou bastante também. Porque isso, às vezes eu estava brava com o Deco, alguma coisa, não, deixa lá, não sei o quê, né? Aí, que nem tu falou, uma vez Deus mandou levar um café pro Deco. Eu vou levar, ele tá, olha só, nem merece, né? E aí Deus tá trabalhando, não, mas manda, né? Aí, mas quando Deus manda, tu fala, tá, vou mandar, né? Mas aí eu tava muito chateada com Deus, tipo, por que ele tem que mandar? E aí Deus falou assim, dá com alegria. Aí eu comecei a chorar, né? Porque como que eu vou dar com alegria? Você tava brava com ele, né? E aí Deus me ensinou, me falou pra mim na hora, assim, ó, faz pra ele um café como tu fosse fazer pra mim. Depois daquele dia, tipo, eu passo muito chateada, claro, eu também erro, né, óbvio, mas eu digo tudo que eu tento fazer como se fosse pra Deus, assim. E aí com as crianças lá em casa, a Gabi ainda hoje foi tirar a mesa e tal, assim, filha, tem certeza que tu faria pra Deus assim, dessa forma, limparia a mesa pra Deus? Porque quando a gente se coloca nesse lugar, que tudo que eu faço, eu tô fazendo pra Deus, claro que a gente vai errar, né, e a gente quer melhorar, mas fica muito mais leve, porque tu tá fazendo pra Ele, por amor a Ele, né? E foi tão lindo porque eu mandei café pro Deco, como se fosse pra Jesus, não pro Deco. Você não sabia bem. Deixa eu deixar bem claro. E aí foi muito alegre, eu tava muito feliz. Cara, e foi leve meu dia. O Deco... Tipo, ele até postou o café. Ele tava todo amoroso. Tipo assim, eu colhi aquilo que eu fiz. Os efeitos disso, né? Da tua obediência. Isso. É a minha palavra de hoje. Eu fiz 1 Coríntios. Da obediência. Fazer com excelência, como se fosse para Deus. Isso. E sabe que a gente, né, ser representante, eu sempre peço nas orações para Deus, para que eu seja representante de Cristo na vida dos meus filhos. Que eu seja a Bíblia que eles não leem. E... a Deus me ensinou isso em um momento de muita dificuldade, assim, a gente passou até esse caderno aqui que eu estou segurando, gente, esses são apenas dois cadernos que eu tenho, que eu faço relatos de orações aqui. Então, é uma forma que eu tenho de falar com Deus. Se às vezes tu não sabe como falar com Deus, eu abro o meu coração aqui. Então, aqui tem preciosidades minhas, tem confissões, tem sentimentos que eu às vezes não abro para ninguém, mas eu escrevo aqui, que me traz um alívio e eu consigo orar depois que eu escrevo. E nesse caderno aqui tem um grande testemunho que ainda não posso contar, mas um dia eu vou contar, que tem a ver com o nosso filho mais velho. Em um momento, Deus falou comigo como Jesus agiria diante dessa situação. E eu agi pensando assim, Jesus, eu acho que agiria dessa forma. E transformou toda a situação. Intencionalmente. É aquela situação que era para ser uma situação de talvez... eu não gosto de usar essa palavra, mas... Tensa.
uma situação tensa e que pudesse ter, às vezes, talvez até resultados ruins, ela foi transformada pela forma que eu decidi agir. Com amor, com acolhimento, com não julgamento. Então, quando eu agi assim, quebrantou o coração do meu filho, amoleceu o coração dele. E ele falou, olha como tu tá reagindo diante dessa situação. Ele reconheceu na hora. Que lindo. Então, ser representante de Cristo e fazer como tu faria se fosse para Deus, nesses momentos que é o mais desafiador, é onde há a maior transformação. Então, assim, eu aconselho você que quer viver uma experiência com Deus, e eu não digo experiências de visões, de sonhos, mas uma experiência de relacionamento, que é muito mais importante do que isso, que é o que nos sustenta, essa experiência diária. Abra o seu coração para Deus, mas abra de verdade, assim. Sem máscaras. Sem máscara, sem medo de julgamento, porque Ele já conhece tudo que tem no seu coração. Só que às vezes a gente precisa se abrir para dizer, olha, Deus, eu tô abrindo isso para Ti porque eu não tô dando conta e eu tô precisando da Tua ajuda. Eu tô sendo vulnerável aqui para quem realmente tu pode ser vulnerável. Que para ele tu pode ser totalmente vulnerável, porque ele já sabe. Sim, verdade. Então, assim, há grandes transformações quando tu realmente se relaciona com ele. Grandes transformações. Eu já comentei aqui antes, quando eu conversava com Deus, eu ia toda bonitinha, sabe? Tipo, eu vou falar pra Deus, não, mas isso aqui eu não vou falar, né? Porque Deus não vai gostar de ouvir. Olha só. Sabe? Que eu tinha um medo, tipo, de falar com Deus, tipo, um respeito, talvez, eu não sei o que era. Que eu queria, tipo, eu vou bonitinha, né? Então, assim, ai, Deus, é que assim, ó, até um pouquinho isso aqui eu não gosto, não é que eu não gosto, assim, mas é que eu, sabe? Tentando enrolar Deus, assim, entendeu? E era essa forma que eu via que, tipo, que eu tinha que falar com Deus. E um dia eu rasguei meu coração, assim, ó, tipo, ai, é que é isso mesmo, Deus, eu não suporto, sabe? Mas eu sei que tu não queria que eu não suportasse. Mas eu não suporto. Só isso que eu tô sentindo agora. Isso, mas assim, me ensina a ser diferente, a pensar diferente, ou a amar essa pessoa. Mas eu não tô dando conta, eu não tô conseguindo. Gente, assim, ó, cara, foi assim, transformador. E eu digo assim, ó, foi um milagre do dia pra noite, assim. Porque Deus, ele me preencheu de um jeito, eu tomei uma força. Eu não sei explicar, sabe? Foi algo que Deus me transformou. Então, eu tento sempre, nas conversas com Deus, usar também um caderninho, porque eu sou muito de faladeira, mas dispersa. Eu não sou atenciosa. Então, eu começo a falar com Deus, quando eu vejo, eu já tô vendo a cortina. Gente, tem que lavar a cortina. E aí, cara, nada a ver. E aí, no caderno, não. Quando eu começo a escrever, até no início eu tô meio desconcentrada. Daqui a pouco eu tô aqui chorando até já, contando lá o profundo do profundo, sabe? E é transformador. É transformador esse relacionamento. Eu amo escrever. E tu sabe que isso, a minha mãe falou assim, isso tu puxou por mim. Ela falava isso direto. Esses dias ela compartilhou de quando ela orou por mim, que ela falava que a Ruby ela mandou para mim fotos das cartinhas dela para Deus. Lá do ano, quando ela se converteu, em 2001, que a Ruby tem um relacionamento com Deus, que o Espírito Santo se revele a ela, que ela possa experimentar isso. Que maravilhoso. E ver se cumprindo hoje, sabe? Fruto de oração da tua mãe. Exato. E eu tenho pedidos semelhantes a esse aqui para os meus filhos. E isso aqui é um testemunho que um dia eu vou poder apresentar para eles. Olha, aquele dia que tu passou por isso foi resposta de oração. Então, esse testemunho que eu tô falando para vocês, que eu não posso contar, eu só vou dizer para vocês que foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, mas que eu estava tão firme com Deus, que eu falava, Deus, eu preciso de Ti, que quando aconteceu, na hora o Espírito Santo falou para mim, é a resposta da tua oração. Só que a resposta da tua oração, ela não veio com fogos de artifícios e com flores. Porque nem sempre vem assim. Muitas vezes ela vem em forma de aparente dor. Mas que serve para transformar. E foi exatamente assim que aconteceu. Então, eu não reclamei em momento algum. Eu senti como ser humano, eu chorei, mas eu sabia que era a resposta de Deus. E eu tive fé, e eu me firmei naquela palavra. E outra coisa que eu quero... Aprovação, né? E outra Tás coisa... firme, então... Outra coisa, assim, que eu quero dizer para mães, né? A gente acabou nem falando sobre educação de filhos, vamos ter que marcar outro podcast. Sim. Mas o poder da palavra da mãe, né? O quanto tem poder a palavra da mãe sobre a vida do filho. A gente é autoridade espiritual sobre a vida deles. Verdade. Então, que a gente possa cada dia mais profetizar bênçãos sobre eles, não né? maldição, Declarar a identidade firmada em Cristo, declarar uma identidade restaurada, porque a gente pode ter sido usada para corromper a identidade deles também. Verdade. Eu recebi uma palavra agora no último congresso lá da Lagoinha, da Ana Paula Valadão,
que foi a dracma perdida, teve um dia que eu recebi uma palavra que era para eu estender mais as minhas mãos sobre as meninas em casa. E justamente isso, profetizar sobre elas, mas literalmente com a mão estendida sobre a cabeça delas. Foi muito lindo. Isso tem muito poder. E eu recebi também uma palavra sobre, eu até compartilho com as meninas sobre o falar com amor, né? Porque eu tinha uma narrativa minha que eu costumava falar para todos, que era, eu não gosto de repetir. Poxa vida, quantas vezes eu vou ter que repetir? Eu já repeti isso, eu já pedi aquilo tantas vezes. E eu falava isso e um dia Deus falou para mim, nossa, eu repito tantas vezes para ti. E eu repito com amor. Então, depois daquele dia ok, eu vou repetir Com amor. com amor. Como Jesus faria. 1000 vezes com amor. E aquilo que a gente estava falando até antes, né? O amor de Deus, ele nos constrange, né? Ele não te condena, ele não te julga, mas ele constrange que tu nunca mais quer fazer aquilo de novo, né? É lindo, né? E assim que a Que a gente, gente tem possa que ser com os nossos transbordar esse filhos. amor, né? Que a gente possa transbordar esse verdade. amor, né? Na vida dos nossos e de quem tá perto de Quem nós, passar né? por nós. É, amém. Ai, que delícia. Então, Ruby, a gente não falou sobre o teu grupo. Vamos terminar, mas vamos falar sobre isso. Tá, Como vamos é que lá tá? então. Então, nesse processo, daí eu conheci a Rê através da engenharia, porque a Si veio através da engenharia, Aham. Cibele, e ela me levou para casa da Rê, né? Me Sim. apresentou o grupo, e lá começou a despertar em mim, peraí, esse negócio de mulheres reunidas aqui é muito legal, e começou a despertar algo em mim. Eu tinha assistido há pouco tempo atrás, tu falou da Roberta, uma palestra da Roberta, e na hora que eu vi ela palestrando, eu falo isso para ela sempre, foi como se fizesse clique assim em mim, e eu falei, isso. nossa, é isso. Daí eu, boca fechada, como que eu vou falar para alguém desse sonho? Eu palestrar, imagina, de jeito nenhum. Vou ficar quietinha, guardei o meu sonho. E daí isso foi alimentado ali nas Sim. reuniões que a gente fazia na tua casa. E eu fiz o primeiro café lá em casa, que foi Sim. com 15 mulheres. Logo veio a pandemia, a gente tentou ali pelo Instagram, enfim, mas esse sonho não morreu. Ele estava vivo aqui. E eu contei para Nana antes que eu não queria largar a engenharia. Eu chorava, aqui nesses cadernos tem vários choros meus. Ai, Deus, eu falava. É tão mais fácil ser engenheira. Eu falava, por quê? Por que que tu me chamou para isso? Por quê? Eu não posso simplesmente achar um emprego de engenharia, alguém assinar a minha carteira, eu sair de manhã, trabalhar e voltar. Não pode ser assim, eu falava para Deus. Mas Seria a muito palavra mais diz que a gente não fácil. sabe pedir, né, gente? Lembra que lá no início ela falava que ela não queria ir lá pro negócio da engenheira. Aí ela, penso eu, que lá ela deve ter orado que não queria. Aí depois Deus trouxe outra, agora ela quer que volte naquilo. Ô, Senhor! Não, na verdade, eu queria ser engenheira, mas não queria estar naquele lugar. Sim, mas eu entendeu? tô dizendo, É. Deus nesse meio fica, né, ô, querida? Mas aí eu passei por esse processo de me encontrar, de saber quem eu sou em Cristo. Só finalizou não, só fechou a conta quando eu coloquei Cristo. Enquanto eu procurava só em livros de autoajuda, a conta não fechava. Sempre faltava alguma coisa. Claro que eu não vou desperdiçar aquilo e eu dizer, não funcionou, funcionou. Eu li bons livros, eu fiz bons cursos que me ajudaram a entender as Claro. minhas características. Mas a conta fechou ali de a quem eu sou em Deus. Quando eu realmente coloquei Jesus ali no centro de tudo, né? E aí eu comecei esses projetos com mulheres. E em 2021, Deus me deu um nome, do nada. Ô, gente, eu vou falar assim, eu vou deixar as pessoas achando que Deus fala assim o tempo todo. Toda com hora. todo mundo, Sim, né? mas é que porque eu tu tô tá contando o testemunho de uma vida Exatamente. inteira, né? Eu vendo o Instagram, vi uma paisagem bonita no perfil de uma pessoa. Uma natureza saindo da casa de praia. E na hora que eu vi aquilo, me trouxe sensação de leveza, de acolhimento, e na hora veio o nome Connect Day. E eu olhei para aquilo e pensei, Connect Day, de certo é para ela fazer um evento para conexão de mulheres lá na casa dela. Peguei, E mandou. mandei, eu tenho registrado a mensagem, tá, gente? Eu posso provar. Mandei para ela, olha só, o que tu acha desse nome? Ela, que legal. Falei, então, para fazer um encontro de mulheres aí nessa casa, o que tu acha? Ela, será que eu dou conta? Ela é psicóloga. Aham. Daí eu falei, claro que dá. Ela, aqui cabe umas 14 pessoas. Eu falei, claro que tu dá conta, vai lá. E super incentivando ela. Ela, mas será? Eu falei, dá sim, eu te ajudo a achar mulheres. Não era pra mim. Não era pra pra ti, era ela. pra ela. Sim. Imagina, pra mim, eu fazer um encontro de mulheres assim.
Já tinha o nome e tudo. Imagina, eu não. Uhum. E daí ela, eu achei legal, mas eu não tenho tempo por conta da minha agenda. Eu, tá. Fiquei assim, poxa vida, né? Um nome tão legal. Veio o negócio uma pronto. ideia, Não, né? eu já sabia até o que era. Um dia de conexão com outras mulheres e com Deus. Era isso o que o nome queria dizer. Sim, quem recebeu foi tu. Claro, e eu queria passar pra frente, né? Daí, nisso, eu conhecia já a Ângela, tinha conhecido ela uma vez, ela me seguia no Instagram. A Ângela é a pessoa que hoje trabalha comigo Aham. nesse movimento de mulheres. E ela me seguia há muito tempo e ela falou que sentia muita vontade de fazer algo comigo. Só que a gente não. Ela me viu uma vez e a gente nunca mais conversou. A Fazia um ano Ângela e não pouco. é a dona dessa casa que tinha natureza. Não. Ah, até eu achei que era ela. Não, é outra pessoa. Tinha uma pessoa que não tem nada a ver com os projetos que a gente Entendi. faz hoje. Sim. Eu tava entregando pra uma outra pessoa. Ô, Jesus. E aí ela disse que sentia muita vontade de falar comigo pra gente fazer algo juntas. E eu já tava com esse nome guardado. E ela falou, eu fui orar e eu senti muito que Deus quer fazer alguma coisa através de nós duas. E daí, na hora, eu até falo pra ela, eu fiquei pensando assim, o que ela tava pensando? A gente nem se conhece, que ela veio falar isso pra mim. Ok. Eu falei, então tá, vamos começar uma série de lives sobre casamento, né? Trazer sobre a questão da comunicação dentro do lar, que é uma coisa que tinha mudado na minha vida, na vida dela também. Fizemos uma série de lives sobre casamentos ali, sobre casamento. Então vamos começar agora uma série de lives sobre provérbios, todos Sobre a os série de dias. casamento, eu aprendi algo bem importante, porque eu assisti. Assistiu? Assisti. Olha só, viu? Que, tipo, quando tá conversando com o esposo, não falar mal dele, e sim falar do que tu Do sentiu. que tu sente. Paga aqui, aprendeu mesmo. Porque Isso é quando eu sobre falava com o comunicação. Dega, eu falava... "Blá, blá, blá", né? E aí... Quando tu aponta, a pessoa se defende. Isso, e aí eu comecei a falar assim, mas Dos teus eu me sentimentos. senti assim, né? Daí gera conexão e empatia. Foi maravilhoso, Viu? Tu assistiu mesmo. Maravilhoso. Aplicar com os filhos também funciona bastante. Fizemos essa série de lives, fizemos livro de provérbios ali, os 31 dias ali juntas, todos os dias de manhã. E deu. Acabou. Daí eu pensei assim, eu tenho aqui um nome, eu falei pra ela. O que tu acha da gente fazer juntas alguma coisa? Ela, que legal, vamos fazer sim, super empolgada. Fizemos o primeiro, que foi lá em Alfredo Wagner. Fizemos o segundo, fizemos o terceiro, fizemos o quarto agora. E Deus foi nos surpreendendo. Esse quarto a gente teve 37 mulheres, nós chegamos no nosso limite do que dava o espaço. Ficaram mulheres pro próximo, porque não coube. E foi algo muito incrível, assim, porque foram chegando pessoas pra nossa equipe. E eu falava assim, teve uma pessoa da equipe que falou assim, nossa, mas mais um para a equipe é muita gente. E a gente tinha só 16 inscritas nesse dia. E daí Deus falou assim comigo, eu estou aumentando o número de pessoas da equipe porque eu vou aumentar o número de pessoas que vão participar. E eu fiquei quietinha. Ok, né? E foi, tipo, vindo. Chegou no nosso limite de 39 inscritas. 2, por motivos pessoais não puderam ir. Nós chegamos no nosso limite, que o lugar comportava 39 pessoas. Então, deu 39 inscritas. Então, para quem quer conhecer, aproveitar manda aqui. Manda aí o teu Instagram. @ConnectDay, @ConnectDay. Ou no meu perfil também, @RubianeFaleiro. Elas vão divulgar aqui depois no meu perfil. E é um movimento para mulheres, para que elas tenham esse dia de conexão com elas, uma conexão com Jesus, conexão com história de outras mulheres, que é o que vocês fazem aqui. Como a gente, né, é fortalecida ouvindo outras histórias. Então, é um dia assim, de muita conexão e é um pontapé inicial para muita transformação. Ninguém se transforma num dia, mas precisa ter um início. E esse é um bom início para você, mulher, que quer subir de nível no sentido não de estar mais altas do que as outras, mas de melhorar na tua vida, nos teus relacionamentos, encontrar tua identidade, tua verdadeira identidade, que isso é tão importante, né? Sim, muito. A nossa essência, que às vezes a gente perde ela por aí, igual a dracma perdida. E tu já tem o próximo? É dia 9 de março do ano que vem o próximo. Maravilhoso. Já se programem. Já. Só que a gente vai ter 2 cafés agora, esse ano ainda. Tem o Connect Day, que é a imersão do dia todo. E nos intervalos a gente faz o Connect Café, que é um encontro de mulheres ali pra gente fazer algumas trocas. Então, aqui vai ser dia 18 de novembro, mas eu vou divulgar ali nas redes sociais e vocês também já estão convidadas. Adorei. Dia 18 a gente vai estar aqui. A gente adora um cafezinho, né, amiga? Inclusive, só pra finalizar, essa camiseta que eu tô... Deixa eu ver. É uma das camisetas, se tu quiser ler... Mulher indesistível. Mulher corajosa, aquela que não desiste. Não desiste dela, da família e de realizar seus sonhos. Se errar, ela ajusta a rota. Sabe pedir ajuda, não é uma heroína, mas é indesistível. É isso aí. Que lindo! Que lindo. Essa
Essa é uma das nossas camisetas. Ai, eu vou querer uma. Lindo, né? Rubi, demais. tu trouxe uns livros. Quer Trouxe. compartilhar com a gente? Vamos lá. A Nana tava curiosa desse aqui. É, que Ah, esse e ela não primeiro- deixou a gente ver, gente. Esse eu aqui, comprei. eu tive que garimpar, né? Lá nos meus livros preferidos, porque são vários. Esse aqui, eu acho que tá vendo? Tá aparecendo aí? Acho que tá, né? Esse fala sobre as 3 dimensões do relacionamento da mulher. Com ela mesma, com o esposo e com Deus. É um livro, assim, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Tá cheio de post-its aqui, porque eu sou dessas, né? Esse aqui, a autoestima do seu filho. Ô, Ai, esse eu não gente, conheço. olha, vocês Ai, imaginam o tanto que eu chorei maravilhoso. lendo esse livro, né? Esse eu não Autoestima do seu conheço. filho. Esse aqui, ele transforma não só a nossa forma de lidar com os nossos filhos, mas traz muita reflexão sobre a forma que a gente se vê, sobre a nossa autoestima, sobre o quanto a nossa autoimagem ela está distorcida por conta de tudo que a gente viveu. Por conta dos post-its que foram colados, por conta das expectativas que a gente não atendeu. Tudo que Nossa, deformou a nossa sim. identidade, a gente consegue ter um pouco mais de clareza Que aqui. maravilhoso. Meu próximo livro. Então... E esse aqui é Uma Vida com Propósito. Ah, sim, esse sim. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso mesmo, para quem está querendo entender qual o teu propósito aqui nessa terra, por que tu estás aqui. Em suma, a gente está aqui para glorificar a Deus, mas ele fala também aqui sobre habilidades, sobre talentos, sobre como usar isso a favor do reino. Ai, que lindo. Então, são os 3 livros maravilhoso. que eu escolhi para trazer para vocês. Maravilhoso. Maravilhoso. Vou botar na nossa lista. Nana, a gente tem que marcar o próximo já É, com ela, parte já que a dois. agenda dela é Gente, eu nem contei tudo, né? Sobre to be filhos. continued. É que é tão bom, né? Não dá vontade de Maravilhoso. terminar, mas a gente precisa, Ai, né? eu sei. Então tá, vamos marcar pra gente ir nesse café do dia 18 de Bora. novembro. Em março também. A gente ia nesse último, né? Não Mas deu. a gente tinha A gente uma tinha viagem. gravação e A gente tinha uma viagem. viagem em Belo É. Horizonte, lembra? Mas o próximo irei A avisar. gente vai, se Deus quiser. Gente, foi maravilhoso. Obrigada. Curtam, lembrem de curtir o vídeo no final. Lembrem de mandar para aquela amiga que vier na tua cabeça que o Espírito Santo colocar no teu coração. Compartilha esse vídeo para que mais e mais mulheres sejam impactadas. Obrigada. É isso aí. Amiga, e também vamos deixar um gostinho para eles que tá terminando o mês de outubro, para quem tá nos assistindo. E o próximo episódio também vai ser muito legal. Vai ser um testemunho duplo. Milagres. Milagres, Milagres cura. no nosso meio. Lindo demais. Fica com a gente. Até o próximo. E Obrigada, obrigada, Ruby. Ruby. Foi um prazer e uma delícia Imagina, estar com você. muito, muito obrigada. Eu amo compartilhar sobre Jesus, sobre o que ele faz e estar aqui com vocês. Aqui tem uma atmosfera diferente, né? Tem a presença de Deus aqui. Muito obrigada, tá bom? E quando a gente foi falar contigo, né? E veio isso na minha mente de você. Eu te vejo como uma representante do reino de Deus. Nossa, que lindo No isso. início, quando eu ia apresentar. Só que aí a gente começa, né? Mas eu senti de te apresentar dessa forma, que eu te vejo como uma representante do reino de Jesus. Que lindo. Que lindo. Aham, Muito uma obrigada. mulher de Deus. Obrigada. Maravilhoso. Obrigada, gente. Até o próximo. Beijo. Tchau.